Olá a todos, meu nome é Eite Adama e eu tô aqui com minha dupla Leandro Tossa. A gente é aluno da Engenharia da Computação da UTFPR Campus Apucarana e vamos falar agora sobre o gerador de código utilizando o anti-LR. Aqui a gente vai falar sobre uma introdução do anti-LR, o que é, para que serve, aplicações, e aí a gente vai abordar os analisadores que foram utilizados para verificação de erro, que é o analisador léxico, semântico e sintático. A gente vai fazer alguns testes de erros e a gente vai mostrar também a geração e a execução do arquivo .c que a gente fez. Então, vou começar falando sobre o que é o anti-LR. O anti-LR ele é uma ferramenta popular para geração de analisadores sintáticos. Ele é também conhecido como parsers. Ele permite definir a gramática de uma linguagem por meio de regras formais e, em seguida, ele vai gerar automaticamente um analisador capaz de reconhecer e processar código escrito nessa linguagem. Aí, com o anti-LR, você pode definir a sintaxe de uma linguagem em um arquivo de gramática, onde nessa gramática vai estar escrito as regras que definem a estrutura do código, que vai incluir tokens, expressões, declarações também. E depois de definir essa gramática, você pode usar o anti-LR para gerar código-fonte, tipo, em várias linguagens, como Java, C++, Python, entre outros. E onde se aplica o anti-LR? Algumas dessas aplicações que são bem comuns são nos compiladores, ferramentas de tradução, DSLs, também pode usar para análise de documentos estruturados, entre outros. E falando mais sobre o nosso projeto, a gente fez uma tentativa de implementação de um gerador de código anti-LR, né? Utilizando a versão 4.7.2 e utilizamos a linguagem Java para a implementação, com o intuito de converter a linguagem G para a linguagem C. Aí eu vou começar a falar um pouco sobre o analisador léxico, né? O analisador léxico ele é uma das etapas iniciais do processo de compilação de um programa e sua principal função é ler o código-fonte, caractere por caractere, e identificar os tokens, que são as palavras-chave, identificadores, números, símbolos, operadores, entre outros. Aí eu vou mostrar aqui onde que a gente fez o analisador léxico, né? Que é essa parte aqui. Aqui, nessa linha 243, vai ter um comando de atribuição. O delimitador a gente delimitou como os 2 pontos, que é o da linguagem G. O programa ele vai iniciar o programa. O deck aqui, ele vai fazer a inicialização das variáveis. Aí aqui tem os comandos de subalgoritmo. Aqui tem os tipos das variáveis. Aqui tem o comando de escrita e leitura. Aqui os comandos de condição, se, então, enquanto, se não, que são while, if, else. Aqui tem a cadeia, que a gente fez uma classe comando cadeia, que vai pegar todas as caracteres que vai estar entre as aspas e colocar para exibir mensagem durante a execução. Aqui tem as variáveis, que ele sempre vai começar sempre com uma letra minúscula e depois pode variar para letra minúscula, letra maiúscula ou número. E o asterisco aqui ele mostra que pode ter uma repetição quantas vezes quiser. Que tem os números inteiros e reais. Aqui nesse mais, ele serve para, tipo, quando tem esse mais, obrigatoriamente ter pelo menos uma repetição do número. Aí aqui é para abrir e fechar parênteses, operações de booleano, operações aritméticas, operações relacionais, que são igual, igual, menor, maior, menor, igual, diferente. E aqui é do comentário. Aqui o comentário ele vai começar com uma hashtag. E o skip ele é só para ignorar no código. Aqui tem o WS, que tem uns comandos de espaço, /N, /T e /R. E o Leandro agora vai falar sobre o analisador sintático e semântico.
Aqui agora vamos falar um pouco do analisador sintático e semântico, né? Vamos começar aqui primeiro mostrando aqui como que foi iniciadas as nossas variáveis no código. Aqui temos dentro do reader, primeiramente a gente tem a importação das bibliotecas em Java, as iniciações das variáveis utilizadas no programa, uma variável da classe variável, a tabela de variável, que seria a nossa tabela que contém nossas variáveis, juntamente com o nosso hash map, e aqui algumas pilhas, uns array list para implementação no nosso código. Aqui seria uma função utilizada para adicionar as variáveis, que recebe o parâmetro com o nome, tipo e o valor da variável. Inicialmente, as variáveis são declaradas e instanciadas como o valor nulo de início. Aqui um pouquinho do nosso programa. O nosso programa sempre vai começar com um delimitador, que seria o 2 pontos, né? O deck, o comando deck, e a lista de declarações. Nessa lista de declarações, que são instanciadas as nossas primeiras variáveis. E seguindo novamente com 2 pontos do delimitador, o programa e a lista de comandos. No caso aqui, o PC-prog é o nosso 2 pontos prog na linguagem G, que vai inicializado com nossos comandos e as nossas listas de comandos. Aqui nós temos a nossa lista de declarações, que vai ser chamada declaração, podendo ser uma ou mais vezes. No caso, são as nossas variáveis, depois de 2 pontos deck, que vai coletar aqui o nome da variável, o tipo e o valor, normalmente, como dito antes, como nulo. Aqui nós vamos adicionar, caso não exista, né, a variável na tabela, o nome da variável, vamos adicioná-la com a função adicionar a variável na nossa tabela de variável, lá junto com o nosso hashmap. Caso essa variável já tenha sido instanciada em algum momento, já tenha sido criada, vai receber uma mensagem de erro e vai encerrar o nosso programa. Aqui temos o nosso tipo de variável, que do jeito que ela pode ser inteira ou real. A lista de comandos nada mais é do que vai pegar vai criar uma lista auxiliar que vai adicionar a lista de comando principal. Aqui são nossos comandos da nossa gramática, e o comando atribuição, comando entrada, repetição, que seria o nosso while, saída, que seria nosso print, e condicional, o nosso if, e a cadeia seria o nosso print com as cadeias com as escritas. Aqui temos nosso comando atribuição, que primeiramente ele vai pegar a nossa variável e vai verificar se ela já foi declarada. Caso essa variável não tenha sido declarada, ela vai aparecer uma mensagem de erro e encerrar nosso programa. Caso ela já tenha sido declarada, nós pegamos a nossa variável, em seguida do símbolo de atribuição, que seria o 2 pontos igual na linguagem G, e pegamos a expressão aritmética, que a expressão aritmética seria um dos nossos comandos aqui, da nossa gramática, que teria a possibilidade de pegar um valor ou uma expressão, como 1 mais 1, 1 mais 2, ou parâmetro mais 1. Aqui temos o PC-ler, que vai pegar a variável e vai fazer a leitura da variável. Seria nosso scanf. E também a gente tem que fazer a coleta do tipo da variável, né? Que para fazer a leitura, a gente tem que selecionar em linguagem C o porcentagem D ou porcentagem F, para ficar de acordo com o tipo de variável que está sendo gerada. Aqui temos imprimir, comando imprimir. A variável também vai utilizar dessa mesma técnica do hashmap, para pegar o tipo, para fazer a impressão do número correto, tanto com porcentagem D ou porcentagem F. Temos o comando para imprimir nossa cadeia, nossas mensagens. Nosso comando condição, que seria o if e o else. Também temos aqui o comando repetição, que seria o nosso while. E os demais regras gramaticais, como as expressões aritméticas, que vão pegar a operação aritmética e os termos, e os fatores aritméticos vão pegar os números inteiros, reais, a variável, a atribuição dos parênteses entre as expressões vão ser definidas pelo fator aritmético. A expressão relacional, que seria dentro de um if, né? Podemos ter e ou para concatenar mais especificadamente as nossas condições, e o termo relacional, que seria as operações relacionais, como maior ou menor, menor ou igual, abre e fecha parênteses, expressão relacional.
E aqui temos o nosso subalgoritmo, que seria a inserção de um if dentro do if, né? Ou um while dentro de um while, assim por diante. Porém, a gente não obteve sucesso na implementação desse subalgoritmo, e com isso o nosso código, a nossa linguagem ficou meio limitada, né, no desenvolvimento da geração de código em C, em alguns códigos em C específicos. Bom, vamos mostrar agora os testes de erro léxico e sintático, né? Aqui a gente tem um arquivo .g. Ele tá normalmente executável. Então, vou fazer aqui um erro léxico aqui. Eu vou pegar esse deck aqui, eu vou colocar em minúsculo. Aí aqui eu vou executar. Vai aparecer o erro aqui do deck. Por que ele está ocorrendo esse erro, né? É que a variável padrão declarada tem que ser tudo maiúscula. Então, para ele começar, tipo, a inicialização da leitura das variáveis tem que ser tudo maiúsculo. Então, nisso causou um erro léxico. Então, aí mostrando também um erro sintático aqui, eu vou trocar a declaração aqui da variável parâmetro. Eu vou trocar de lugar com um int aqui. Aqui, ó, fazer a compilação. Ele vai aparecer aqui o erro, porque a verificação do sintático, né? Ele vai verificar a ordem de como os comandos estão sendo declarados. Então, aqui a gente não pode pegar a variável parâmetro, tipo, e declarar ela antes do que o nome. E agora o Leandro ele vai mostrar a geração do código em C e a compilação. Agora vamos fazer um exemplo de compilação do nosso gerador de código, que vamos ter aqui como comando de entrada um programa .g, e vamos ter a saída do programa em código C. Aqui vemos que as declarações estão todas declaradas corretamente, o programa não contém erro, porém contém o erro do subalgoritmo que foi citado anteriormente. Vamos clicar aqui em compilação, apertando um F5. Aqui vemos o nosso código que foi gerado, aqui as variáveis declaradas corretamente, e alguns comandos como para exemplificação, como o comando de imprimir, foi feito o print, o comando de leitura do fatorial foi feita a leitura correta, juntamente com porcentagem F, especificado na variável como float, então foi feito corretamente aqui a indexação, e uma variável inteira, exemplificando aqui o porcentagem D. Aqui vemos um problema do subalgoritmo, que o nosso C, que era para ter 2 linhas, tem somente uma linha, e o while também que tem o mesmo problema. Porém, a gente fez a exemplificação somente com a linha para mostrar a nossa execução agora no código C. A gente vai utilizar um compilador online para fazer a execução. Vamos dar um Ctrl V, apertando em Room. A gente pode digitar uma variável real. O nosso real foi declarado como sendo ponto e um valor inteiro. E aqui nosso while fez a implementação da somatória de 3 valores, né? E fez a impressão com o valor de 10, que ele tinha um valor de 7. Bom, é isso que nosso gerador de código, nossa implementação é. Muito obrigado e até mais.